Olá pessoal, como eu tinha prometido, nós estamos de volta, aliás, estamos de volta não. Nós iniciamos hoje o programa falando de... E nada melhor, no dia de hoje, eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa querida, que eu conheci, eu acho que faz uns 2 anos. Nada melhor do que a gente falar desse assunto, que ele veio fazer um bate-bola comigo sobre a situação da pandemia da saúde. Independente de tudo que está acontecendo no mundo, a atividade física é como o oxigênio, eu acho, é como o ar que tu respira. Tu tem que praticar, tu tem que exercitar, porque o corpo é uma máquina. Eu não trabalho, as minhas juntas, enfim, vai começando a aparecer as idades do condor, como eu digo, né? E hoje é o Dia Mundial da Atividade Física. O meu amigo Rodrigo Fontoura, professor, formado em Educação Física e Personal. Então a gente vai começar um bate-bola assim, e eu digo que o meu programa não tem texto, porque a gente tem que... vai gaguejar, vai errar na pergunta. Desculpa. Eu disse para o Rodrigo que silêncio também é resposta, então comigo não tem isso. Ou o cara responde ou o cara não responde, ou sai da frente da câmera. Mas tudo bem, tirando a brincadeira, eu vou passar agora a palavra para o Rodrigo e a gente vai fazer um bate-papo muito legal, falando de tudo, mas principalmente na área dele, meu amigo. Bom, Júlio, primeiro eu queria te agradecer o convite, né? Foi uma surpresa e uma honra estar aqui no teu programa de estreia, né? Eu nunca imaginei que eu ia participar do programa, até semana passada eu nem imaginava, mas como me convidou foi muito legal, tá? E realmente, hoje é o Dia Mundial da Atividade Física, tá? E principalmente nesse período, essa situação que a gente está passando em relação à pandemia, nada mais importante do que a gente levantar essa questão da importância da atividade física como proteção e como para aumento da imunidade, o controle das doenças crônicas, para diminuição da ansiedade, da depressão, né, devido a tudo isso que a gente está passando. Então é isso, né? A atividade física é importante, ela está diretamente relacionada à qualidade de vida do ser humano, tá? E eu aconselho a todo mundo, né? Obviamente com todos os cuidados, com uma orientação com um profissional. Então a gente bate bastante nessa tecla, né? Atividade física sempre. Rodrigo, então vamos começar assim mais. Pessoal, ó, eu tô sem a máscara porque a gente está com distanciamento, tá? E o Rodrigo manteve a máscara. Existe alguma diferença entre tu, como professor, como personal, treinar o gênero masculino e o gênero feminino? Não, na realidade não existe, né? Existem objetivos diferentes, né? Normalmente, o que a gente recebe dos alunos, o que a gente orienta para os alunos, né? A maioria das pessoas procura a questão estética na musculação. A gente sempre tenta passar a importância da atividade física para o ser humano como um todo. É como escovar os dentes. A gente escova os dentes todo dia e a gente tenta passar esse ensinamento de que a atividade física ela tem que ser frequente, né, na vida da pessoa. Em relação à diferença entre homem e mulher, só uma questão de objetivo. Como padrão, a gente vê muitas mulheres querendo trabalhar membros inferiores e o homem, né, querendo trabalhar os membros superiores. A gente tenta passar a importância de trabalhar a musculatura do corpo em equilíbrio, né, como um todo, né, como saúde total. Mas de diferenças grandes assim não, são só umas questões de objetivos mesmo de cada um. Não, porque eu te pergunto isso, sim, porque são coisas, situações que tu presencia, enfim, que tu acaba, as pessoas te perguntam, porque às vezes o homem não é tanto, mas conforme o tempo do exercício, tu vê algumas mulheres mais masculinizadas, entendeu?
Isso aí é porque se teria uma resposta para isso. No popular, puxa muito ferro ou usa alguma coisa? Ou é da estrutura da pessoa isso? Pode ser as três questões. Pode ser a questão de usar alguma substância que cause essa masculinização na mulher. Pode ser simplesmente um objetivo dela, que ela quer ficar um pouco mais forte, ela consegue. Sim. E pode ser uma questão de genética dela, né? De ter uma resposta mais fácil do que uma outra mulher. É só uma questão... Eu tô falando em... Vamos ter que falar em anabolizante, né? Propriamente o que é, Rodrigo? Porque algumas pessoas realmente não entendem. Vou tomar anabolizante, vou tomar anabolizante. No caso da mulher, quando ela toma anabolizante, é porque ela toma testosterona? Não necessariamente. Não necessariamente. Existe a testosterona, que é um hormônio que a mulher também produz. Sim. Mas em pequena quantidade em relação ao homem. E o que a gente costuma dizer, né? A testosterona é um hormônio masculino, mas que também a mulher produz em uma quantidade menor. O que a testosterona causa, né? Ela aumenta a massa muscular, porque existe a testosterona, o corpo produz esse hormônio naturalmente, né? Em uma grande escala entre 20 e 25 anos, 30 anos. Depois de uma certa idade, lá por 35, o corpo começa a diminuir essa produção e isso é natural, tá? Isso é natural. Obviamente que uma pessoa de 35 anos pode ter um nível de testosterona no corpo normal e uma outra de 35 não ter. Sim. Cabe a ela sentir os sintomas que são cansaço, obesidade, depressão, perda de libido, entre outros, e procurar um médico para ver a causa disso tudo. O médico, o endócrino, vai te dizer, através de exames, se realmente tu precisa dessa reposição hormonal. Não é simplesmente ele tomar a ideia da cabeça e querer sair tomando testosterona por conta própria, tá? Em relação às mulheres, não é aconselhável, tá? Testosterona como reposição hormonal. Muitas mulheres tomam testosterona a fins estéticos e muitos jovens tomam testosterona a fins estéticos sem necessidade. Sim. É aí o grande erro. Tá? Existe uma idade, existem exames, existe um protocolo, existe toda uma questão médica antes disso. Tá? Então não tome essa substância sem uma orientação médica. Então todo excesso vai dar um dano. Como qualquer coisa em excesso. Né? Tá, vamos aprofundar mais o nosso assunto. Então eu vou ter que te perguntar. A relação homem, tá? A relação homem. Quem se bomba. Tá? Existe a ligação da diminuição do pênis? Tu, como profissional da área, ou não tem ligação, porque as pessoas me perguntam isso? Não, o que eu escuto bastante, tá? Que determinadas substâncias, elas tiram o libido, porque existem substâncias, tá? Que fazem tu perder o interesse sexual e existe a testosterona. A testosterona é o contrário. A testosterona sintética, ela aumenta o teu desejo sexual. O que diminui o teu desejo sexual é a falta da testosterona. Tá. Então, quando tu coloca uma testosterona, que sintética que seja, através de injeção, e o teu nível aumenta, tu vai ter esse desejo. Tá. Agora, existem outras substâncias anabólicas, tá? Que tiram esse desejo sexual. E por isso que tem que fazer essa combinação com a testosterona para equilibrar o nível, né? O nível de testosterona. O nível do teu desejo sexual, né? E tem idade, eu vou te perguntar, porque uma vez, há anos atrás, eu fiz pergunta para uma pessoa que não era tão especializada na área, e depois eu fiz a mesma pergunta, teve um congresso, inclusive, de educação física em Tramandaí, e eu perguntei para uma PhD que foi lá fazer um trabalho comigo, enfim. Eu disse para a primeira pessoa, eu vou fazer academia. Para quê?
Quem disse? Tu? Uma pessoa disse Disse pra ti. Tu Então, disse que ia fazer academia. A pessoa disse, para quê? Porque depois de uma idade, o que tu quer? A minha pergunta aí, eu perguntei para a PhD, ela respondeu para mim, depois de meses, me lembrei disso aí, falei com ela. Eu disse para ela, já que tu é bambam na história, né? Ela disse, não tem idade. Claro Porque se o músculo sendo provocado, tu pode ter 80, 90 anos, pode ter uma demora em reagir à musculatura, mas o músculo vai reagir sempre. Assim, atividade física não tem idade, tá? A atividade física, ela é boa para qualquer pessoa. No mínimo, essa pessoa que falou para ti tem preguiça. E não tinha muito conhecimento. Não, ela deve ter preguiça e devia estar com inveja de ter começado a atividade física, ter querer iniciar. Só pode ser isso. Até uma certa... O que eu vejo como profissional, sou profissional há muitos anos, o que eu vejo, tá? E eu vou te ser bem sincero, são os melhores alunos os que eu mais gosto de trabalhar são as pessoas que não buscam somente a estética, tá? Sim. Porque essa é a essência da atividade física. A gente busca a atividade física, a primeira coisa, por causa da saúde, tá? Depois a estética. A estética eu acho que ela é bem daquela faixa etária dos 18 aos 40, e depois a gente começa a procurar mais saúde, né? Sim. Se preocupa mais com a saúde. Quando vem a estética é lucro. Então eu gosto muito de trabalhar com pessoas mais velhas, né? Com a musculação, tá? Idosos, porque eu vejo a alegria deles. Eu tenho alunos de 76, tenho o Fred, tu conhece o Fred? Seu Fred? Sim. Que treina lá conosco na Academia Intense. Ele deve ter em torno de 80 anos, ele vai todos os dias. E aquilo ali eu vejo que é importante para ele, ele conversa comigo. Quando teve essa parada de um mês da academia, antes de se tornar um serviço essencial, porque hoje academias e atividade física é um serviço essencial, não fecha mais. Tá? Sim. Mas até pouco tempo atrás fechava. Então ele dizia para mim, Rodrigo, é importante para mim, sabe? Eu tenho fibromialgia, eu preciso da musculação. E a gente nota que ali, ele indo todo dia, é óbvio, ele não busca estética, ele busca a qualidade de vida. Então assim, eu sempre costumo dizer para os meus alunos assim, a primeira mudança na tua vida não vai ser no espelho, tu não vai treinar um mês de musculação ou fazer um mês de atividade física sendo sedentário, comecei a fazer, em um mês tu vai te olhar no espelho e ver mudança, tu não vai. Sim. Mas em uma semana, ou até menos, eu te garanto uma mudança na tua vida. A tua disposição diária, para tu ir no supermercado e fazer compras, onde antes tu não fazia musculação e ia, e eu sei que acontece, da pessoa voltar a subir as escadas do prédio ou chegar em casa cansada só de carregar compras, isso não vai ter mais. Tu vai ter disposição para ir, voltar, arrumar as coisas e não vai nem sentir. A tua autoestima, o teu sono, entendeu? A tua alimentação, o teu humor, essas são as primeiras mudanças. E eu sempre costumo dizer para os meus alunos que são pequenas conquistas que a gente cria, né? Não, sem ansiedade, sem imediatismo, pequenas conquistas do dia a dia, do teu objetivo na atividade física, vai fazer com que tu chegue lá no objetivo maior, né? Sim. Então isso eu acho muito legal, assim. Mas também tem aquela coisa assim, não adianta chegar lá, fazer e não ter os outros cuidados também, né, Rodrigo? Não adianta. Tudo isso vem... São 3 pilares, tá? Sim. São 3 pilares para a qualidade de vida, tá? Claro, sem tirar a sanidade mental, né? Sim. Também é importante. Eu acho que o cérebro é muito importante. Tu tem que estar bem. Mas para tu estar bem, tu tem que ter assim, atividade física com orientação de um profissional. Sim. Uma boa noite de sono e uma alimentação adequada, tá? Eu parto sempre do princípio de que se a pessoa entrou na academia é porque ela já está de bom humor, é porque ela já está disposta, é porque ela já está bem com ela. Eu sempre penso que se a pessoa não está bem, já acontece com todo mundo, às vezes a gente não está bem, a gente não vai para a academia. Sim. Então, isso é o bom de trabalhar na academia, é a certeza de que quando o aluno chega, ele está bem. Porque se ele não está bem, ele nem vai. Entendeu? Diferente de tu ir no banco, de tu ir no médico,
que é uma obrigação. Porque na realidade é uma doutrina, né? É uma Como tu disse, não adianta fazer achar que o mês vai transformar o meu corpo, porque eu te perguntei isso, no sentido assim que eu vi já situações aí que fiquei 6 meses. Sim, mas a pessoa, vamos falar bem no popular, né? A pessoa ia pra Gandai, bebia, comia só porcaria, mas não tem. E a ansiedade e o imediatismo, né? Sim, daí tu culpa qualquer profissional, porque eu acho que é 50%. Exatamente. Pra tudo é não, isso. eu digo até mais, cara. Eu digo que 60%, 70% da alimentação. Eu acho que a alimentação é muito importante. Sim. E a atividade física, ela vai te dar mais fome. Tá? Então, assim, é um trabalho muito forte mental que a gente tem. Tem que ter um equilíbrio mental muito, muito importante, muito forte que a gente tem que ter. E, assim, e muita paciência, um passo de cada vez. Sim. Entendeu? É colocar, que nem eu te falei no início, é colocar na cabeça de que a atividade física, ela tem, tudo bem, tu não precisa ir 5 vezes na semana, mas se tu fizer 3 vezes na semana, tiver uma alimentação adequada, ninguém aqui é atleta, Júlio. Eu recebo os alunos, eu não cobro muito dos alunos, a minha ideia não é cobrar. Eu fico satisfeito quando o aluno percebe a importância daquilo ali para ele, entendeu? E me enche de orgulho na academia. Eu tenho alunos meus, cara, que eles vêm e agradecem a mim por resultados, que eu digo, cara, tu não tem que me agradecer, foi tu que conseguiu isso, a gente mostra o caminho, a gente sabe o caminho. Cabe ao aluno entender e aceitar e fazer, porque eu sei, existe o boicote, Ju. Tu sabe que tem o boicote. Sim. E também, ao mesmo tempo, o professor tem que entender que, como somos todos pessoas normais, não somos atletas, não vivemos do corpo e não somos atletas de competição, existe o momento da pizza, existe o momento da cerveja. Eu não posso chegar para o meu aluno e dizer assim, a partir de hoje tu não toma mais cerveja, o cara vai virar as costas e vai embora. Mas tu tenta mostrar um equilíbrio para ele, tu tenta mostrar que tu pode comer uma pizza a cada 15 dias ou um final de semana, mas não todo dia. Tentar mostrar aquilo para ele. E às vezes eu recebo feedback de alunos meus que, Rodrigo, mudei minha alimentação, como tu me falou, estou fazendo atividade física, só que ontem eu comi uma pizza e tu não sabe que hoje eu acordei mal. E aí tu vê, aí ele percebe o quanto ele comia porcaria antes e que agora ele comeu comida saudável e um dia ele resolveu comer uma porcaria, que não tem problema nenhum, mas aí ele nota aquilo, poxa, como eu comia porcaria antes, entendeu? Mas é uma consequência então, não adianta. Tu vai te adaptando aos poucos. Vai. Né? Venceu uma etapa, tu exato. E principalmente, além disso, né, gostar disso, né? Pequenas conquistas, né? Porque às vezes a gente passa, entra aqui e sai ali. Mas quando a pessoa vivencia isso, né, e ela nota pequenas motivações, né, e aí ela vê que aquilo ali é bom, faz bem para ela. Então a gente sempre deixa muito claro as coisas, né? Não é fácil, né, Júlio? Tem que ter paciência. Não adianta querer resultado na frente do espelho em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vai ter. E eu não posso mentir para o aluno, eu digo a verdade. Olha só, esquece. Uma vez um aluno falou assim, eu quero ficar que nem a... Eu ia te perguntar isso. Como é que acontece isso? Claro! Olha só, eu não quero fazer braço porque senão eu vou ficar muito forte. Eu falei assim, olha... Tipo assim, tu tem que treinar muito pesado para ficar porradona do jeito que tu acha que tu vai ficar se tu treinar braço. Mas tu tem que ter uma resistência muscular no braço. É importante pro equilíbrio do corpo, entendeu? Da mesma forma que o preconceito do homem tem de treinar glúteo. A gente mostra pro outro, é importante tu treinar glúteo, é um músculo. Tu tem que treinar igual tu treina peito. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Isso são mulheres que notam, né? Os caras só desenvolvem a parte de cima, será que eles pagam meia academia? Isso é piada pronta, tá? É muito difícil desenvolver a panturrilha, porque tu vê aqueles caras de coisa e aqui Não, tu tá dizendo a panturrilha ou as pernas? As pernas que é a panturrilha. A panturrilha, mas as pernas não? Às vezes... Não, as pernas aqui, mas aí chega a parte da panturrilha fininha, as mulheres olham, um baita de um cara, mas as perninhas finas. É que a panturrilha é um músculo que a gente trabalha o tempo todo, né? Tá de pé, foi ali, voltou, tá trabalhando a panturrilha. Ela é sempre trabalhada. Existe formas de tu aumentar a tua panturrilha, mas às vezes é genético, às vezes é do teu corpo. Tu não vai ter a panturrilha do que tu quer ter, que
Tu olha aquele cara tem um panturrilho legal, que ele tem que não vai ter. Não, porque eu tenho clientes que dizem. Entendeu? Agora tu levantou aquela outra questão, por que embaixo? Aí é porque é a escolha dele, ele não quer treinar perna, é um erro. Não posso botar uma... então tem isso. Tem gente, tem alunos que não treinam pernas, eu acho errado. Mas fica o verdadeiro homem triângulo, né? Aquelas coisas assim. E tem mulheres que não treinam membros superiores. É como eu te falei, a gente mostra o caminho. E elas vêm e se boicotam e assim, desculpa falar isso. Tem alunos meus que estão assistindo. Tentam enrolar. Não, treinei perna, treinei braço ontem de noite. E eu trabalho de manhã lá. Eu finjo que eu... Tu não tá enganando a ti, né? Não tá enganando a mim. Não tem isso. Paciência. Entendeu? Outra pergunta que eu quero te fazer. Tá, nós falamos em gênero, agora vou falar num terceiro. Tu teres ou tens algum aluno trans ou uma aluna trans? Trans. Porque a minha Tá, olha só, pergunta... desculpa a minha ignorância. Trans é o que troca de sexo, desculpa a minha ignorância. Sim, troca de sexo. Eu não tenho como eu saber, Júlio. Porque eu não vi pelado. Mas eu já tive travesti. Tá entendendo? Eu já tive alunos meus. Tá, vamos dizer. Eu já tive alunos meus. Deixa eu te falar. Sim. Eu tenho alunos gays. Tá. Eu tenho. Que são os melhores. Eu adoro. Sim. Porque desde Porto Alegre, eu tinha alunos meus, personal, gays, bem resolvidos. Sim. Ricos, alegres, sempre de bom humor, educados. E nunca atrasaram o pagamento. Para mim eram os melhores, porque eu nunca estava de bom humor, nunca deram em cima de mim, nunca foram vulgar comigo, em nenhum momento. Então assim, problema nenhum. A gente não precisava nem estar falando sobre isso aqui. Mas, enfim, mas assim, trans eu já te falei, não tem como eu saber. Tá? Mas travestis eu já tive, inclusive. Tá, mas e assim, é nesse um sentido, aluno igual a todo mundo. Eu quero saber na parte do corpo. É um corpo masculino. Masculino. A gente vai ter que entrar em detalhes mais, não tão profundos, mas é um corpo masculino. Tu não pode puxar muito. Tu não pode puxar muito porque vai se transformar num corpo masculino. E é o que ela não quer. Não, né? Uma trans ou travesti quer manter o corpo feminino. Júlio, a gente sempre busca o objetivo do aluno, tá? Se esse aluno chega para nós, eu quero ter mais bunda, eu quero ter mais perna, eu quero ficar com uma perna sarada, a gente vai trabalhar em cima disso. Sempre orientando a importância de trabalhar o corpo todo. Júlio, a gente tem sempre que partir do princípio que o corpo tem que estar em equilíbrio. Por isso que vem as lesões, Júlio. Sim. O homem, quando treina membros superiores e só membro superior, a tendência a estourar um joelho, uma articulação de joelho é grande. Porque tu tá pesado em cima, entendeu? E da mesma forma a mulher, ela não pode ficar frágil na parte de cima e só treinar a parte de baixo. Da mesma forma, então assim, o que se tem que entender aqui, tá? Um aluno trans, um aluno gay, um aluno travesti, um aluno normal, é tudo igual. É só o objetivo dele. Talvez, se tu pegar 4 alunos trans, e os 4 teriam objetivos diferentes. Então a gente não trabalha em cima do gênero. A gente trabalha em cima dos objetivos do aluno, sempre orientando o caminho certo. Porque eu vejo que tem muito aluno que se emociona e fala coisas vê na internet, que é isso, que é aquilo. A gente sempre, o profissional sempre tenta esclarecer da melhor forma possível e mostrar o caminho, né? Porque quando eu no programa que eu comecei a comentar que eu ia ser o primeiro convidado. Como é que é o nome daquela mulher que a gente estava falando? Mulher do Belo? A Graciane. Graciane, as gurias chegam assim, eu quero ficar que nem a Graciane Barbosa. E eu penso, eu não falo. Eu digo assim, nem sonho. Desculpa, vai demorar. Mas a Graciane é só academia? Não, né? É um monte de coisa, acredito eu. Uma série de coisas que nem eu sei. E sinceramente, assim... Então, assim, não é tão simples, entendeu? Então Sim. E outra coisa, não é uma mulher bonita, não? Não. Eu não acho. Eu acho meio masculinizado, mas tem mulheres que gostam, que querem ser, mas a gente respeita. A gente não julga o objetivo do aluno. A gente só tenta
fazer. Claro, dentro de um padrão de qualidade de vida, a gente tenta seguir aquilo que o aluno está pedindo. Não, porque eu te fiz pergunta, porque daí as pessoas, tu vai entrevistar um professor, porque são curiosidades, claro, tem coisas que é minha, tem coisas... Claro. Então, e era uma dúvida realmente que eu tinha, independente de qualquer coisa, né? Tu sabe, Júlio, que eu vejo, assim, essa questão do trans, são pessoas que, infelizmente, a sociedade já recrimina, né? Ao natural, né? E eu não me tiro disso, às vezes acontece, não sei. Sim. Vocês olharam, a gente tenta... Então, assim, são alunos que a gente tem que ter o maior carinho no momento, assim, o maior cuidado para não ser discriminado também na academia. Até entendeu? na recepção. Exatamente, a gente tenta tratar é uma linha tênue, assim, a gente tenta tratar com equilíbrio, sem exagero, sem deixar de dar atenção, né? Pra gente deixar todo mundo à vontade, né? A Intense, eu trabalho na academia Intense, tu sabe, tu é meu aluno lá, tu sabe que o clima lá é muito bom, tu gosta muito de lá, então a gente tenta deixar todo mundo à vontade, né, Júlio? Bom, então vamos para a reta final, eu vou ter que perguntar, né? Pode perguntar, se qualquer coisa eu saio correndo. Não, é assim, eu sei que como existe o culto ao corpo, não tem como, e eu sempre digo nos outros programas que eu fiz, que o mundo é feito de imagem, né? Aí tu olha uma revista linda, as pessoas não notam que aquilo tudo é retoque, tudo é edição, né? Porque não existe pessoa sem ruga, pessoas, mulheres sem estria, sem celulite, não existe. Aconteceu alguma situação contigo e uma aluna, porque vocês têm que ter contato, né? Você tem que ajudar a aluna a fazer algumas posições. Existiu alguma situação constrangedora? Em alguma, não, nossa tua história de vida, porque pode acontecer. Sim, eu entendi. Não, assim, bem... Tipo assim, constrangedora como? Dela achar que eu tô assediando ela? Ou ela me assediar? Tu foi fazer um exercício, tu te excitou em algum momento, em alguma situação? Não, assim, o que acontece, tá? Existe um estigma, né, do personal trainer, do professor de academia, ser aquele cara, o fetiche de mulheres, o desejo, né? Que a sociedade, que não fomos nós, tá? Então, assim, em toda a minha trajetória como profissional, eu sempre tive muito cuidado com isso, porque eu sei disso, porque eu sei que isso existe e sempre existiu, até em histórias, em piadas, em tudo, o personal, falando de, bom, né? Mas eu e os meus colegas, a gente sempre, volta e meia a gente conversa sobre isso, e a gente tem, pelo menos, eu tenho muito cuidado com isso, tá? Isso nunca aconteceu, nunca aconteceu, eu sou casado, sabe? Inclusive eu pedi ela em casamento semana passada. Mas isso nunca aconteceu porque eu sempre soube separar, tá? Eu trabalho, e eu não vou te negar, sabe? Eu trabalho com mulheres, eu tenho alunas muito bonitas, muito bonitas. Elas sempre foram muito educadas comigo, nunca houve nada relacionado à sexualidade da minha parte, nem da parte delas, tá? Não vou dizer que isso não aconteça com outros professores e que não aconteça em outras academias, na Intense eu nunca vi. Mas, Júlio, essa questão do assédio, da libido, da excitação, ela pode acontecer até em supermercados. Então, assim, é mais um estigma que se criaram, mais uma... não sei, pode ser um preconceito que se criou, não sei, pode ser. Eu acho que é um fetiche mesmo. Que se criou em cima do profissional de educação física que trabalha com o corpo, ou seja, mas e da mesma forma ele tem que se manter saudável, ele é um cara de alto astral, é um cara que recebe bem, que trabalha com o corpo. E aí se cria essa situação, né? Mas estou sendo bem sincero, eu trabalho com educação física, eu me formei em 2002, eu entrei em 98, eu fui estagiário da Academia do Parcão em Porto Alegre, antiga Academia do Parcão, lembra? Chegou a conhecer? Conheci. Grande Academia do Parcão, Sérgio Martins. Cara, e nunca aconteceu. Eu já namorei gurias, alunas minhas de academia, mas quando eu era estagiário, mas foi um namoro, foi coisas que acontecem. Mas não ficar excitado com uma aluna aqui, sai, troca, fico excitado com a aluna. Não, isso aí, não entra isso, não tem isso, Júlio, pelo menos
No meu trabalho não Sim, tem, sim. entendeu? E eu tenho o maior cuidado, porque assim, ó, pode acontecer do próprio professor receber cantada, não estou dizendo que acontece comigo, Sim. mas acontece. Tem Sim. alunos que pode acontecer com um professor receber cantada. O cara tem que saber diferenciar, né? Saber entender e não ir muito longe. Porque também é uma questão do emprego do cara, a questão dos princípios, né, cara? É muito importante isso. Do profissional. Não, eu sei. Entendeu? Então, gente, olha, a gente podia pelo que o programa não pode ficar um dia aqui, porque olha, me surpreendeu. Não que eu esperava menos do Rodrigo, cara. Então eu quero agradecer o Rodrigo, personal da Academia Intense, pelo tempo, porque deveria ser ele a vir fazer o programa, porque eu não acredito em coincidências, né? Eu estava com uma lista, tanto da produção como minha lista particular, e o Rodrigo surgiu assim. Eu lembrei, meu professor. Então, esse programa já começou bem. De repente, a gente volta fazendo uma outra, porque eu acho que vocês tiveram uma aula hoje de educação física, de saúde, de condicionamento físico. Então, assim, a Academia Intense, o Rodrigo aqui está lá à disposição. Ele é um excelente, vou ter que fazer o merchan aqui, né? Não, ele puxa, e não adianta, ele te cobra quando tu fala, tu tá de férias, essas coisas. Eu quero agradecer a disponibilidade dele, ao pessoal que estão nos assistindo, aos que acompanham Tendência, e nós voltamos com... Falando de... Até a semana. Vão lá curtir a página, compartilhe, porque vai ter muito mais babados aí pra gente discutir. E o Rodrigo, de repente, até volta. A gente continua num outro papo legal. Vai ser um prazer. Gente, obrigado mesmo pela audiência aí. Obrigado.